Vamos aprender a montar a receita dos produtos que fabricamos. Para facilitar nosso vídeo, deixei previamente cadastradas as matérias-primas e os produtos que serão fabricados. Vamos trabalhar com 2 produtos fabricados, o pão italiano e uma dose de whisky. Escolhemos eles porque ambos têm uma complexidade diferente, e o sistema oferece 2 formas de você fazer a receita, justamente para atender essas necessidades. A matéria-prima do pão serão estes produtos que começam com MP. Fizemos isso de propósito, pois não venderemos esses produtos, eles serão realmente só matéria-prima. E definimos isso também no campo tipo. Porém, você também pode usar produtos do tipo revenda na receita, e pode até usar um produto fabricado como receita do outro. Vamos começar com o mais fácil, a dose de whisky. Com ela selecionada, clico aqui em Composição. Aí vou adicionar, e seleciono o produto que será usado para fabricar essa dose. Nesse método que estamos usando, vamos montar a receita para fabricar uma dose de whisky, uma unidade. Então devo considerar isso ao informar a quantidade. No meu exemplo, vou considerar que essa dose tem 150 ml de whisky. Como a garrafa que estou usando tem 1 litro, isso equivale a 0,15. Se a garrafa tivesse 2 litros seria metade, 0,075. Para calcular isso, divido a quantidade que será usada na dose pelo total da garrafa, ou seja, 150 dividido por 1000. Lembrando que como as quantidades estão em mililitro preciso converter a garrafa de 1 litro para 1000. E pronto, tenho a receita da dose. Essa é particularmente fácil porque só tem um produto, mas você pode continuar adicionando mais produtos conforme precisar, fiz o mais simples possível para a compreensão. Agora que já montei a receita dela, o programa calculou o valor do custo unitário dessa dose. Então vou alterar o cadastro, e colocar um preço nela. Sempre que o preço do whisky mudar, o programa vai atualizar sozinho o custo dessa dose, e de qualquer outro produto fabricado do whisky. Isso também ocorre quando registrar compras, que altere o custo automaticamente. Esse foi o método da composição, o mais simples. Agora para montar a receita do pão, vamos usar a fórmula do padeiro. Esse método é mais elaborado e muito usado em padarias, como o nome sugere. Mas você também pode usar ele para outros tipos de negócio, pois ele aumenta as possibilidades na montagem da receita. Antes de mostrar como a coisa é feita no programa, vamos entender o que é essa tal de fórmula do padeiro. Vou usar a receita do pão italiano que vamos fabricar como exemplo. Esse pão usa farinha, água, fermento e sal. No caso do whisky, é pouco provável que fabrique várias doses de uma vez. Mas no caso do pão, é normal que ele tenha diferentes tamanhos, e que você fabrique diferentes quantidades. A fórmula do padeiro converte as quantidades na receita para percentual. Normalmente usa-se a farinha como referência, que é a matéria-prima com a maior quantidade na receita. A farinha será 100%, e nós convertemos as quantidades dos demais materiais para percentual, com base na proporção deles com relação à farinha. A água, por exemplo, é 700 gramas de 1000, então é 70%. O fermento é 400 gramas de 1000, 40%. O sal é 20 gramas de 1000, 2%. Estes percentuais facilitam a conversão quando precisa criar outra receita, com outro rendimento. Vamos a um exemplo. Farei uma receita com 500 gramas de farinha. Para calcular a água, pego a quantia de farinha e multiplico por 70%, que é a proporção da água na receita. E faço o mesmo com os outros ingredientes. Se eu mudar a farinha para 3 kg, repito o processo. Ou seja,
com os percentuais em mãos eu consigo ajustar a receita mais rapidamente. Agora vamos ver isso no programa. Para usar essa tela de montagem de receita que veremos, é muito interessante quantificar os produtos por peso, seja em quilos ou litros. Naturalmente, você pode comprar os produtos em outras unidades, mas é interessante que faça a conversão no cadastro. Isso porque a tela que veremos também permite somar o peso da receita e calcular a quebra de produção. Se você quiser incluir uma embalagem, ou alguma coisa que não possa ser impresso na receita, pode usar a palavra custo na unidade de medida. Assim o custo daquilo será somado à receita, mas ao imprimir não aparecerá. Para montar a receita, clique em Ação e em Receita do produto. O primeiro passo aqui é definir o peso unitário do produto. Se é algo que vai vender em unidade, informe o valor médio que pesa uma unidade. Se for 150 gramas será 0,15, por exemplo. Já se o produto é vendido por quilo, como esse pão que faremos, o peso unitário será sempre 1. Voltando àquele exemplo que vimos, a farinha é o produto base da receita, e sua quantidade é de 1 kg. Então vamos informar 1 kg nessa quantidade base, o segundo campo. E agora vamos começar a adicionar a matéria-prima, começando pela farinha. A quantidade dela será 1, que equivale a 100%. Depois vem a água, que será 70%. No nosso sistema a unidade litros é tratada como quilos, o sistema faz equivalência entre as duas. Na hora de incluir a matéria-prima, posso informar a quantidade ou o percentual. Vamos continuar adicionando o fermento e o sal. Pronto, temos a receita montada, com as mesmas quantidades e percentuais da planilha que estávamos vendo. No final da tela, você verá que temos o peso total da receita, a quebra de produção, o rendimento produzido e o custo total. O pão usa água e será assado no forno. Então é natural que boa parte dessa água evapore. Então no final do processo é provável que o peso total do produto fabricado seja um pouco inferior ao peso total da matéria-prima. Nós usamos essa quebra na produção para indicar isso, de forma que o sistema faça a conversão nas unidades das matérias-primas, sabendo a quantia do produto final que vai obter. No meu exemplo fictício, vou considerar que 20% do peso será perdido, o que dá algo próximo de 400 gramas. Então, em vez de render 2,120 kg, a receita vai render um pouco menos de 1,7 kg. Isso é importante, porque quando clicamos em salvar, o sistema vai ajustar as quantidades de matéria-prima para fabricar uma unidade do produto, ou seja, 1 kg. A quebra será levada em conta. É claro que no dia a dia vai ter diferenças entre o que está no programa e a realidade, tanto nas quantidades de matéria-prima, como na quebra. O importante é o sistema ter uma base razoável, as pequenas diferenças você pode ir corrigindo com acertos de estoque com o tempo. Vamos voltar na tela de receita. Veja que as quantidades já mudaram. Essas são as quantidades que foram salvas para produzir 1 kg. Mas veja que os percentuais são os mesmos. O rendimento lá embaixo está 1 kg, e a quebra na produção de 20%. Esses produtos aparecem também lá na composição, porque na prática é tudo a mesma coisa. Porém a tela de receita é capaz de calcular e fornecer mais informações, enquanto a composição só mostra as quantias necessárias para fabricar um item. Como nós já temos o custo calculado do produto, vamos alterar ele e definir o preço de venda. Vamos supor que você quer saber a receita necessária para produzir certa quantidade do produto. Lá na própria tela de receita temos um recurso para isso.
Através do botão Render, eu consigo informar o rendimento que quero, e o sistema vai calcular todas as quantidades. Vamos colocar aqui 3 quilos. Aí o sistema já calcula todas as quantidades das matérias-primas, o peso total e a quebra, para alcançar esse rendimento. Você também pode imprimir a receita, pelo botão Imprime. Antes de imprimir, você indica o rendimento, e se quer incluir valores de custo ou arredondar as quantidades. Assim pode ter essa receita fora do programa, para que o usuário não precise ter acesso ao cadastro para vê-la. E também temos uma receita com 10 rendimentos. Ela pode ser útil para deixar na cozinha, com rendimentos que você costuma pedir para a produção. Ela é mais simples e só mostra as quantidades, mas é útil como uma tabela de referência.